Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos, nós iremos tratar sobre os fundamentos que norteiam a política educacional. Quando a gente fala em fundamentos, estão imbricados conhecimento, aprendizagem, pesquisa, mas o que tudo isso tem a ver com política educacional? Tem tudo a ver, porque falar em política e, sobretudo, políticas públicas educacionais envolve todo o fazer pedagógico, envolve toda a educação, desde os anos iniciais, educação infantil, ensino superior, ou seja, está totalmente ali direcionado ao conteúdo e às aprendizagens que os nossos cidadãos, que os nossos jovens, que as nossas crianças estarão desenvolvendo, e a cultura também nossa e do nosso povo. Então, políticas públicas, elas estão ali envolvendo todas as questões em uma escola, em um universo educacional, quer seja na questão econômica, quer seja na questão cultural, quer seja na questão social. Então, eu pergunto a vocês, por que estudar política educacional? Por que será que é importante no curso de pedagogia nós estudarmos as políticas e, sobretudo, as políticas relacionadas à educação? Primeiro, a política, ela define conteúdos, metas e ações. Então, ao definir conteúdo, metas e ações, ela legitima o que uma sociedade, o que aquele povo, o que aquele país necessita e precisa aprender. Hoje, a gente sabe que o conhecimento, ele é a grande moeda, ouro, nas relações sociais, econômicas e políticas. Então, há estudos, por exemplo, que a riqueza de um país não se mede mais pelo que ele tem reservado no banco, pela questão do petróleo, pela questão do ouro, mas a riqueza de um país, ela se mede pelo conhecimento. Mas que conhecimento é esse? É qualquer conhecimento? O conhecimento, ele tem diferença entre uma escola pública, uma escola privada, uma escola filantrópica? Que conhecimento é esse? Por que é importante, então, essas metas, esses objetivos, essas ações, esses conteúdos que a legislação estabelece para que todos possam se aprimorar e para que todos possam ter direito, os mesmos direitos ao legado da humanidade, ao conhecimento sistematizado, ao conhecimento elaborado ao longo da história da humanidade. Outro ponto importante quando a gente se estuda política é que nenhuma política ela é neutra. Toda política ela tem uma intencionalidade, ela tem um fim último, ela tem um objetivo. Então, você pode até pensar, eu não gosto de política, eu sou apolítico, mas não tem como a gente não se envolver política, porque em todo momento da nossa sociedade, a gente está atrelado às políticas e, sobretudo, à política social, econômica e no nosso caso, a política educacional. Então, nós não podemos esquecer que a política, ela não é neutra, ela tem uma intencionalidade. Outro aspecto relevante à nossa disciplina é nós verificarmos que a política educacional, ela se caracteriza a fins específicos. Então, ela está ali determinando, organizada para fins específicos. No nosso caso, então, a política educacional, ela regulamenta, ela direciona, ela legitima o quê? Todo o aspecto educacional do nosso país, da nossa pátria. Outra questão muito importante que nós vamos também observar na disciplina são os sistemas de avaliações. A gente sabe, por exemplo, vocês já devem ter passado pelo Enem,
alguma prova de algum sistema de avaliação, que são sistemas externos àquele que a gente faz usualmente na escola, enfim. Então, são sistemas também que estão atrelados a políticas muitas vezes de financiamento. Vocês vão observar que na nossa disciplina, que a política educacional, ela não se configura e não está isolada, ela está também alicerçada a países. Então, vocês vão observar que as políticas educacionais, elas estão envolvidas em nível mega, macro, micro e meso. E a gente vai saber o que é isso, então. Então, são políticas que estão atreladas não só em nível municipal, estadual e nacional, mas também, sobretudo, em nível internacional. Então, por exemplo, os financiamentos, a quanto se destina o custo aluno, tudo isso é muito importante e nós vamos, então, saber e vamos compreender essa estrutura. Então, sobre os fundamentos teóricos que norteiam as estruturas do sistema educacional brasileiro, nós não podemos tirar de vista e perder de vista que o Estado, o poder e a política formam um tripé. E esse tripé, eles estão totalmente imbricados e totalmente coordenados. Então, falar em política demanda, então, Estado e demanda poder. Será que a educação, ela sempre foi pública? Será que a educação sempre teve essa configuração por meio do Estado? Vocês vão observar nas disciplinas que vocês terão História da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, que a política educacional, ela parte a partir do momento que o Estado assume a educação. Então, vocês vão ver que a educação, ela sempre é chamada a atender algumas necessidades imediatas da sociedade. E isso vocês vão observar também quando forem estudar didática, por exemplo, quando vocês vão observar as tendências pedagógicas. Por que num determinado momento a gente tem uma escola tradicional? Porque aquele momento a configuração política, econômica, social, cultural daquela sociedade, naquele momento, emergia daquela forma, necessitava desse tipo de educação. Hoje não cabe mais uma educação tradicional, uma educação tecnicista, porque vivemos em outro tempo. Então, quando a gente estuda política, a gente não pode separar a política das questões mais amplas, porque elas estão ali imbuídas nesse todo, nesse aspectos envolvendo a história, envolvendo a filosofia, a sociologia, a didática, como eu disse, as questões das tendências pedagógicas. Outro ponto importante é a natureza das políticas sociais do Estado capitalista. Por mais que a gente passou e ainda passa por governantes que muitas vezes diz assim, vamos primar por uma escola pública e de qualidade. Isso chega a ser até um jargão que está assim como uma bandeira política de muitos candidatos, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que a base econômica da nossa sociedade, ela é uma base capitalista. Ou seja, sendo capitalismo, então há uma desigualdade. Por mais que a gente busque essa igualdade, a gente sabe que o sistema, ele é desigual, ele é desumano. Então, por isso que na nossa disciplina, nós organizamos também para que vocês possam compreender a disciplina e a política educacional. Então, em nível mega, que significa, então, os investimentos internacionais, o Banco Mundial,
Social, o BIRD, né? Então são políticas de investimento que investem em países em desenvolvimento para que o seu povo, a sua sociedade, a sua cultura seja elevada. Mas a gente sabe que isso é em doses homeopáticas, então a gente vai compreender entre o dito, o prometido e o realizado, há uma lacuna muito grande. Outro aspecto importante, além do sistema internacional em nível mega, é em nível macro. O que significa entender as políticas em nível macro? Significa entender as políticas em nível de nação, em nível de país, em nível de Brasil. Tá? Em nível meso, o que significa entender as políticas em nível meso? Significa que as políticas em nível macro, ela compreende e determina o que os estados, os municípios e o que o Distrito Federal precisa e necessita e tem incumbência, tem direitos e tem deveres no que compete à educação. Em nível meso, significa a própria organização da estrutura escolar. Vocês podem ver, por exemplo, quem já é professor, quem já é professora, você vai numa escola, aquela estrutura organizacional da escola, por mais que ela seja estadual, por mais que ela seja municipal, ou seja pública, você vai observar que tem um clima organizacional diferente de uma escola para outra. Então, isso também é muito importante a gente verificar, porque a legislação que embasa, a legislação que consolida, a legislação que está ali dando essa consistência é a mesma, mas a forma como cada escola organiza em seu nível meso, em seu nível de unidade escolar, tem diferenciação e tem algumas situações que a gente observa o clima organizacional diferenciado. Outro ponto importante no que se refere às políticas educacionais é que, além delas atingirem em nível mega, macro e meso, elas também atingem em nível micro. O que significa o nível micro? Significa a sala de aula, significa a maneira como o professor conduz a sua turma, conduz a sua aula, a maneira como ele está ali imbuído de conhecimento, a maneira como ele compreende a educação, a maneira como ele lida com o processo do ensino e da aprendizagem. Então, as políticas educacionais, elas estão interligadas em seu aspecto internacional, nacional, estadual, municipal e, obviamente, em cada unidade escolar. Além da legislação, ela legitimar tudo isso, ela também, compreende como é que cada unidade escolar se organiza, se estrutura para que haja, então, o seu funcionamento. Então, se vocês pegarem a legislação, vocês vão observar que nos quadrantes do nosso país, a legislação é a mesma, no sentido que, por exemplo, são 200 dias letivos para os alunos exercerem ali. São 800 horas. Então, por exemplo, no Paraná, isso é a mesma coisa que acontece em Manaus, acontece no Pará. Às vezes, o que diferencia, por exemplo, é a maneira como eles organizam, por exemplo, o feriado, as férias, mas a obrigatoriedade é a mesma. No que se refere ainda sobre a questão da organização e da estrutura escolar, então cada unidade escolar, ela vai determinar se o seu turno de funcionamento é matutino, vespertino, noturno, se ela terá aulas intermediárias. Então tem uma flexibilidade na forma de organização, mas essa flexibilidade, ela está pautada sempre nas questões
da legislação, nas questões legais daquilo que determina, então, a lei maior, no nosso caso, a LDB 9394/96, muito embora que ela está completando agora em dezembro 20 anos, né, de sua determinação, do seu funcionamento. A gente sabe que passados esses 20 anos, muitas questões da legislação, elas foram superadas, elas foram modificadas e tudo isso a gente vai poder, no decorrer da disciplina, verificar isso em cada município de vocês. Nós teremos atividades, por exemplo, de pesquisa. Por isso que eu iniciei essa videoaula trazendo ali para vocês a importância do conhecimento e da pesquisa e, sobretudo, na questão da política educacional. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Desejo a vocês uma excelente continuidade nos estudos.